Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço as pedras aqui para o meu jardim. Pedras grandes, tá? Utilizando aí garrafa descartável, tecido e cimento. Ela fica aí, né, uma imitação, né, gente, de pedra. E leve, né? Isso que é a vantagem. Então eu consigo transportar ela aí no jardim tranquilamente. Que se eu for pegar uma pedra desse tamanho aqui, sem condições, né? Não consigo carregar. Então, uma maneira aí de fazer a decoração e também de reaproveitar essas garrafas aqui, olha, né? Que seriam aí descartadas aí no lixo. Então, assim a gente pode estar aproveitando elas. Eu escolhi, vocês podem ver que tem garrafas de 3 litros, garrafas de 2 litros, garrafas de 1 litro. E colei elas, uni elas, né, com fita, ó, essas fitas largas, né, que cola bem assim, tipo uma fita adesiva bem larga, e uni elas. Aqui a distribuição das garrafas é conforme vocês vão querer o formato da pedra de vocês. Mais ou menos, né, gente, porque depois aqui a gente ainda vai modelar ela no cimento, né? Essa aqui é uma base bem bruta, digamos assim. Então, eu fiz essa aqui, ó, um pouco mais alta, né? Olha, com umas garrafas menores aqui na ponta, né? Outras menorzinhas aqui também. Coloquei elas de pé para deixar mais alta. E aqui eu já fiz outro com as garrafas deitadas, né? Ó, que eu quero daí uma pedra mais baixa. Então, essa estrutura aí, vocês montem de acordo com o formato que vocês querem fazer as pedras, né? E mais ou menos, tá? Que como eu já disse, depois dá pra modelar no cimento e vai ajeitando, tá, gente? Isso aqui é um esqueleto, assim, digamos, só pra deixar mais leve mesmo, né? Uma estrutura aí pra segurar a massa. Então, o passo seguinte agora é revestir essas garrafas aqui com o tecido molhado no cimento, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, então, esse tecido tem que estar molhado, tá, gente? Então, molha o tecido, mas não deixa encharcado, tá? Molha, daí torce. É só pra ele ficar úmido, pra ele não sugar tanto a água do cimento ali. Vou mostrar aqui pra vocês a massinha, então. Isso aqui, ó, é a massa, então, onde vai ser colocado o tecido. Vocês podem ver que é bem molinha mesmo. Aqui tem areia, cimento e água. Uma parte de cimento e duas de areia, no caso, né? Se vocês, eu fiz assim, ó, coloquei 2 potinhos desse de areia e um de cimento. Depois, se precisar mais, eu faço de novo. Ou se vocês já quiserem fazer mais, então seria 4 areia, 2 de cimento e assim por diante, tá? Então, agora pegar aquele tecido, molhar ele aqui nesse cimento dos 2 lados, tá, gente? Deixar ele passar bem passadinho, tá? Em todo ele, não pode aparecer o tecido. Vocês têm que passar por igual e depois, então, vir aqui e revestir todo aqui por cima aqui dessas embalagens. Eu vou fazer o meu aqui, volto mostrando para vocês terem uma ideia de como que fica aí depois. E sempre coloque um plástico embaixo, olha, daqui onde vai ser feito o trabalho, para que o tecido e o cimento não colhe no chão também, né? Para daí que vocês consigam tirar do lugar. Então eu vou revestir todo aqui as minhas duas aqui. E daí eu mostro pra vocês como que fica. E explico também como que daí vai ser feito o próximo passo. Olha aí, gente. Então, depois de revestida com o tecido, como é que ficou? Ó, coloquei todo em volta dela o tecido, né? Dei uma ajeitadinha ali, assim. Ajeita mais ou menos, né? Porque no caso, depois dá pra gente ir modelando com a massa de cimento, né? Que vai ser o próximo passo. Dá pra consertar algumas deformidades. Se bem que as pedras são bem... não são tão simétricas, né, gente? Então,
Aqui daí vai da criatividade de cada um, como modelar, né? Se quiser fazer alguns formatos mais diferentes, mas não precisa muita coisa não. Então agora é esperar esse tecido aqui secar, bem seco, tá? Assim que coloque a mão assim, perceba que realmente tá bem seco, você empurra esse tecido, ele não vai afundar, tá? Deixar secar a sombra. E depois então que tiver bem sequinho, aí eu volto mostrando pra vocês como que eu vou fazer pra tá passando, né, a próxima massa e finalizando esse trabalho aqui. Pessoal, vou explicar aqui pra vocês então o que eu vou fazer aqui no próximo passo. Olha, eu peguei e coloquei um plástico aqui em cima dessa mesa. Coloquei em cima da mesa para ser mais fácil para trabalhar, né, gente? Porque daí consigo trabalhar em pé. Fica mais confortável, mas se quiser fazer no chão também não tem problema, só porque daí tem que trabalhar agachado, né? Um pouquinho mais difícil. E o plástico aqui no caso é para o cimento não grudar na mesa, né? Então forra ali com plástico. Aí eu fiz a mesa, ó, a massa, tá viajando, né, gente? A massa na medida 2 por 1, tá? 2 de areia para 1 de cimento. Mexi bem ela. O que nós vamos fazer aqui, gente, é o fundo da nossa pedra, né? Porque vocês lembram lá que foi jogado o tecido por cima, né? Tá aqui elas, ó, já tá bem sequinho o tecido. E a parte que ficou, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. A parte que fica embaixo aqui, ó, fica, né, nas garrafas. Então, nós vamos fazer o fundo dessa pedra agora para poder dar continuidade. Então, eu coloquei ela em cima desse plástico aqui antes. Vocês podem ver que tem um risco ali. Só que é mais ou menos o formato que ela é lá, tá? Risquei assim, 1 centímetro mais ou menos de folga ali da borda. Eu vou vir com essa massinha ali agora e vou preencher todo esse espaço dentro desse círculo que eu desenhei aqui. É uma camadinha bem fina, vou colocar. Aí depois, observem que tem aqui um pedaço de tela. Depois eu vou colocar a tela em cima da massinha e cobrir a tela com mais um pouco de massinha. Digamos assim, fazer um sanduíche, né? Um pouquinho de massinha, a tela e depois mais um pouco de massa. Aí depois disso eu venho e coloco no caso que seria a pedra, né? Apoiada aqui em cima dessa massa. Eu vou fazer esse processo e eu volto mostrando para vocês então como que daí coloca a pedra ali, né? E como que a gente vai dar continuidade. Ó, aqui eu já terminei de fazer, né? Aquele processo que eu expliquei pra vocês. Ó, e coloquei aqui a peça em cima. Podem ver que sobrou aqui, né? Uma beiradinha aqui em volta. E agora, a partir dela, eu vou dar continuidade no trabalho. Com o borrifador, eu molhei essa parte aqui, tá? Tava bem seco, então é interessante que molhe, tá? Pra outra massa que for colocar ali, poder aderir melhor. Fiz aqui outra massa, também na proporção 2 por 1. Só que essa massa aqui, pessoal, a gente vai usar pra subir aqui, né? Revestir tudo isso aqui pra poder reforçar essa camada de tecido. Então, eu sugiro que vocês coloquem um pouquinho de detergente na massa, que é pra dar liga, né? Ó, pra ela ficar assim, mais moldável, digamos assim, né? Que ela vai aderir melhor aqui, vai ficar mais fácil pra fazer, pra poder fixar ela aqui. Então, com a espátula, agora eu vou pegar aquela massa juntamente com essa aqui, ó, e eu vou ir puxando aqui, ó. Vendo? Levantando aqui, ó, essa massa e já colocando mais, e a partir desse ponto ir puxando, levando massa, que eu peguei um pouquinho da massa lá, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Algumas vezes vai querer cair, mas daí você pressiona a espátula que ele para, tá? E é com calma, gente. Muitas vezes vai pôr a massa aqui e vai cair. Vai pôr, vai cair, mas é assim mesmo. Mas a espátula, essa espátula aqui é tipo um metal. Ela ajuda bastante, porque a gente pressiona assim, ó. E ele vai grudando, tá? E por isso que é bom tá úmido também, que daí ele vai grudar aqui mais fácil. Então, eu vou revestir toda
a pedra aqui, depois eu volto mostrando para vocês dois tipos de acabamento que dá para fazer, né? A textura que a pedra vai ficar ali depois. Pessoal, resolvi já mostrar para vocês como que dá para ir fazendo o acabamento, porque como ela é bem grandona, então se eu for passar em tudo para depois fazer, a massa vai ficar muito seca. Então, conforme eu vou passando, eu já vou fazendo esse acabamento, então eu já vou mostrar para vocês como que dá para fazer. Olha, quando a gente passa a massa com a espátula, ela fica essas marcas aqui, ó, essas aqui, estão vendo? E aqui, se você quer a pedra com aspecto mais, assim, digamos, mais bruto, né, mais rústico, assim, ó, nesse estilo aqui, como que faz isso? Depois de passar assim com a espátula, pega uma esponjinha velha, molha na água e vem fazendo isso aqui, ó. Fica com esse aspecto aqui. E se quiser com um aspecto mais liso, é só pegar um pincel também molhado e vem fazendo assim, ó, alisando essa massa para tirar as marcas da espátula, tá? Eu provavelmente vou fazer a minha assim, que eu gosto mais, ela fica até meio riscadinha, né, do pincel, ó. Mas daí assim também fica um efeito muito bonito, tá? Então daí vocês têm essas duas opções. Ou mais, né? Vai muito da criatividade aí também, né? Talvez alguém tenha outras ideias aí melhores ainda, se quiser até deixar aqui no comentário, né? Mas essa aqui é a maneira que eu faço. Então, bora lá, vamos dar continuidade. Gente, eu já terminei de revestir, né? Aqui, ó, a minha pedra. E ficou assim. Nossa, tá bem escuro, né? A imagem, porque já é bem finalzinho de tarde aqui, já tá até meio querendo escurecer. Mas acho que dá pra vocês verem, né? Como que ficou. Então, eu fiz aquele processo que eu falei pra vocês nessa aqui e também naquela outra, né? Lembram que tinha duas, né? Essa aqui é a deitada, que ficou mais baixa e mais compridinha, né? E essa outra aqui é a que ficou mais alta. Então, já tá as duas revestidas, já com o fundo feito ali também, né? Então, agora eu vou deixar isso aqui secar bem seco na sombra, tá? E quando tiver bem seco, daí eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar como que eu vou fazer a impermeabilização, né? Impermeabilizar bem isso aqui, como eu vou deixar lá no tempo, na chuva, né? Pra que ela dure aí bastante tempo. Vou mostrar aqui para vocês então o que eu vou usar para tá fazendo a impermeabilização aqui das pedras. Aqui tá a misturinha já pronta. Eu coloquei aqui 2 colheres dessa aqui bem cheia de cola PVA. Eu usei essa aqui, cola branca PVA, que é uma cola bem resistente essa aqui. Coloquei 2 colheres, então bem cheias aqui. Aí adicionei água. Mexi bem até a cola dissolver na água e depois acrescentei 2 colheres bem cheias de cimento. Aí mexe bem, gente, ó, e pode deixar bem aguadinha, tá? Como se fosse uma tinta. Só não coloquem direto o cimento na cola, tá? A cola tem que estar dissolvida na água já para depois adicionar o cimento. Para você conseguir que, né, que dissolva assim sem ficar embolado, digamos assim. Aí essa misturinha, no caso esse molinho aqui, nem uma tinta, vai ser passada aqui em toda a pedra com um pincel, como se você estivesse realmente pintando a pedra, né? Então eu vou fazer isso aqui agora, vou impermeabilizar as minhas duas aqui e volto mostrando pra vocês elas assim já na composição lá no jardim, pra vocês verem como que ficam assim na decoração, né? Fica bem legal, quero mostrar elas pra vocês já no lugar. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês então o resultado das pedras, como que elas ficaram depois de finalizada. Eu coloquei elas aqui, olha, entre meio essas plantinhas que eu tenho. Aqui ficou então a maiorzinha e aqui a menor. Eu dei ali umas chamuscadas, digamos assim, de tinta cinza com preta nela, para assim dá uma mesclada, né? Mas se vocês quiserem deixar somente na cor do cimento mesmo, também fica muito bonito.
Ou quem quiser fazer aí um tom mais amarronzado, né? Tem vários estilos de pintura aí que vocês podem estar desenvolvendo, né? Que fica bem bacana. Só uma dica, pessoal, vocês podem ver que eu coloquei elas aqui, olha, em cima dos tijolinhos, né, de paver. Quem for colocar em gramado, se atentem a quando for cortar a grama, tá? Prefiram tirar elas do lugar, porque geralmente aqueles aparadores com fio, eles tendem a bater ali no cimento e estragando, ele vai, né, tipo, dando uma danificada ali. Então acaba que estragando ali a pedra, né? Então só se atentem a isso. Ou se colocar em cima de um piso de cimento, né, um lugar assim, não tem problema nenhum. Tá bom? Então esse aí foi o resultado aqui do meu trabalhinho, né? Que essas pedras grandes são bem difíceis para encontrar, né, pessoal? Então assim, ó, reaproveitando materiais que ia pro lixo, dá pra fazer aí uma decoração bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo.